Olá, a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para os meus irmãos e amigos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Amém? Nós estamos de volta com os nossos vídeos para falar de um assunto muito importante, ou seja, dar continuidade, sobre o assunto a origem da igreja. No vídeo passado nós falamos apenas uma parte, como o assunto é muito robusto, tá? O assunto é extenso, tem muita coisa para se falar. Hoje nós vamos dar início à segunda parte do assunto, a origem da igreja, tá? Desde já eu quero lhe agradecer a você que está aqui conosco, aqui inscrito, que é inscrito aqui no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí os nossos vídeos, ative o sininho para receber novas notificações, novos vídeos. E vem estudar conosco aqui, tá? No nosso canal Bibliologia, porque aqui nós vamos estudar de forma brilhante e maravilhosa, com a ajuda do nosso Deus, do Espírito Santo, do nosso Deus que sempre tem nos ajudado aqui a transmitir uma palavra da parte de Deus ao teu coração, ao nosso coração, tá? Então vamos lá para os nossos assuntos. Bom, eu estou um pouco rouco, tá? Minha voz está um pouco aqui falhando, mas nós vamos falar em nome de Jesus o que Deus colocou no nosso coração para ser falado, tá? Então vamos lá. No vídeo anterior nós falamos na primeira parte, sobre a origem da igreja. Nós iniciamos falando sobre o significado da palavra igreja, tá? Qual o significado da palavra igreja? A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa chamados para fora, tá? Ou tirados para fora. Falamos também sobre a diferença entre a igreja universal e a igreja local. E explicamos que a igreja invisível de Cristo é a igreja universal, que é composta por todos os crentes salvos, lavado e remido pelo sangue de Jesus, todos os crentes que nasceram de novo, que passaram pela experiência do novo nascimento. A igreja local é a igreja onde nós congregamos com os nossos irmãos e estamos sempre em comunhão, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Falamos também sobre a base bíblica para a doutrina da origem da igreja, tá? Os versículos que têm base bíblica, que mostra a origem da igreja, tá? Falamos também sobre a ordenança da igreja por Deus, a forma como Deus ordenou a igreja, tá? Sobre isso aqui, nós falamos sobre os versículos do Antigo Testamento que mostra que a igreja já estava criada na pré-existência de Deus. Ou seja, antes de todas as coisas ser criado, a igreja já era um mistério que Paulo fala, tá? Um mistério que não foi revelado aos santos, os profetas do Antigo Testamento, mas que foi revelado aos apóstolos e discípulos de Cristo no Novo Testamento, tá? E falamos também sobre as predições no Antigo Testamento para a igreja, os versículos em que os profetas, os servos de Deus, os salmistas, falavam da igreja, tá? Na sua presciência, no conselho eterno de Deus, a igreja já existia, tá? Se bem que nós vamos aprender aqui nesse segundo vídeo que a igreja ela só vai iniciar de fato, ela só vai se estabelecer de fato a partir de Atos capítulo 2, ou seja, a partir da morte e ressurreição de Cristo. Mas no vídeo passado nós mostramos os versículos bíblicos do Antigo Testamento que confirmam que a igreja já estava criada na pré-existência de Deus. Assim como Deus é eterno, assim como Cristo é eterno, assim como o Espírito Santo é eterno, a igreja também é eterna e já estava criada desde a fundação do mundo, antes mesmo de todas as coisas serem criadas, tá? Então vamos lá. O estabelecimento da igreja no dia de Pentecostes, tá? Pentecostes, que evento é esse? Isso está escrito em Atos capítulo 2, Pentecostes, quando todos os judeus
tá, e outros povos se reuniram em Jerusalém, ou se reúnem até hoje em Jerusalém, para comemorar uma festa judaica chamada Festa de Pentecostes. No capítulo 2 de Atos, está relatado na Bíblia, está escrito na Bíblia, que naquele momento, ali, naquele evento, Pedro recebeu um dom da parte de Deus para falar com todos os judeus e povos que estavam ali. Todos entenderam, todos que ali estavam, entenderam que Pedro estava falando no idioma deles. E isso passa a ser um dom de Deus, por quê? Porque Pedro era um homem que a Bíblia vai dizer que Pedro era inculto. Pedro não era um estudioso da lei, Pedro não era um fariseu, Pedro não era um mestre da lei. Pedro era um simples pescador de peixe, tá? E Pedro, quando fala ali, o Espírito Santo revela a Pedro, dá a Pedro o dom de falar no idiomas de todos que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas foram salvas, ou quase 3.000 vidas entenderam a mensagem, tá? Qual mensagem? A mensagem de que o Messias foi aquele que morreu na cruz do Calvário, é aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E essas quase 3.000 almas, a entender isso, se converteram e foram salvas. Amém? Então vamos lá. Várias interpretações foram propostas quando se originou a igreja, incluindo tudo o que se passou no período entre Adão e o apóstolo Paulo. No entanto, inúmeras linhas de evidência, inclusive aquelas imediatamente que nós vamos falar um pouco mais adiante, sustentam que a Igreja de Cristo teve início no dia de Pentecostes, diversas semanas depois que Cristo morreu e ressuscitou, e não no Antigo Testamento. Como eu falei, o Antigo Testamento apenas profetizou, prediz, os profetas profetizaram em relação à igreja, em relação ao surgimento da igreja, em relação a que Deus buscaria os gentios para se unir à nação de Israel e formasse o que Paulo fala em Efésios, o único povo, formando aí, criando aí a igreja. Tá? Então a igreja, a Bíblia confirma, e nós vamos estudar aqui de forma clara, que a igreja, ela surge de fato no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. A igreja envolveu um mistério não conhecido nos tempos do Antigo Testamento. Como eu falei no vídeo anterior, os profetas, os servos de Deus do Antigo Testamento não entenderam o mistério da igreja. E graças a Deus por isso, porque ao não entender, eles rejeitaram o Messias, rejeitaram a Jesus, e aí os gentios receberam a oportunidade de serem enxertados nesse mistério, tá? Serem enxertados nos judeus. E passou aí o mistério ser revelado através dos apóstolos e discípulos, que Paulo vai dizer que um mistério que estava oculto dos séculos. Ou seja, ninguém tinha revelado e ninguém entendeu a mensagem da igreja no Antigo Testamento. Mas glória a Deus, porque Cristo foi lá, através de Pedro primeiro, que foi o primeiro judeu a evangelizar um gentil, Cornélio, claro, e depois escolheu Paulo para ser apóstolo desses gentios, que era um povo que estava longe. Paulo diz que nós estávamos longe da comunidade de Israel, longe de Deus, mas que agora como depois que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, Paulo diz que agora nós estamos perto, nós fazemos parte, nós somos co-herdeiros da família de Deus, tá? Nós somos chamados filhos por adoção, tá? Glória a Deus por isso. De acordo com Paulo, a igreja não existia no Antigo Testamento, nem era predita como tal, porque o fato de que judeus e gentios se unissem em um único corpo, tornando-se co-herdeiros das bênçãos de Deus,
era um mistério, ou seja, ninguém entendeu, era uma coisa oculta, uma incógnita, onde ninguém conseguia entender. E isso não foi revelado lá no Antigo Testamento, tá? Então, qual é o versículo que pegamos por base, anotamos aqui por base, para mostrar que os profetas e os servos de Deus do Antigo Testamento não entenderam esse mistério? É o versículo que se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, onde Paulo diz assim: Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então nós fomos chamados para sermos participantes e co-herdeiros de Deus, nas promessas de Deus. Coisa que só era tida como dos judeus, tá? Coisa que só era tida dos judeus. Porque no primeiro vídeo eu falei, e vou repetir, Jesus veio para os seus aí são os judeus, mas os seus não receberam. Ao não receber, nós, glória a Deus por isso, recebemos a oportunidade e o privilégio de fazer parte e sermos chamados filhos de Deus. Diversos fatos deixam claro que a igreja não começou até depois da ascensão de Cristo. Primeiro, ela envolvia um mistério, o que significa algo antes escondido, oculto e agora revelado. Segundo, o mistério não foi revelado até o período dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Terceiro, este período teve lugar depois do Antigo Testamento, uma vez que não foi em outros séculos antes do período em que Paulo escreveu. Quarto, gramaticalmente, apóstolos e profetas estão ambos precedidos por um artigo. Preste atenção nisso. Você que conhece bem a língua portuguesa. Gramaticalmente, apóstolos e profetas estão ambos precedidos por um artigo. Aos seus santos apóstolos e profetas. Indicando o quê? Indicando que devem ser considerados como uma única classe. Não há distinção entre apóstolos e profetas. Tá? Porque assim como havia profetas no Antigo Testamento, o Novo Testamento também tinha profeta. Está escrito que Jesus foi chamado de profeta. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos que havia profeta no meio da comunidade gentílica, no seio da igreja, depois que a igreja foi formada. Tá? Isso é muito interessante. Quinto, os apóstolos e profetas do Novo Testamento eram a base da igreja, o que mostra que a igreja se iniciou com eles e não no Antigo Testamento. Sexto, Cristo é a principal pedra de esquina. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 20. E o edifício não pode existir a menos que a pedra de esquina esteja no seu lugar. Ou seja, a igreja não poderia existir sem Cristo. Não existe igreja sem Cristo. Qualquer segmento religioso que você queira seguir, em que o líder não é Cristo, não é igreja. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo onde membros que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, a pedra de esquina, ela foi a pedra angular do edifício chamado igreja, que é Cristo.
Então essa pedra é Cristo, o edifício é a igreja. Se a nossa fé, preste atenção no que eu vou dizer, uma coisa bastante interessante aqui. Se a nossa fé não estiver alicerçada, se a nossa fé não estiver baseada em Cristo, você não pode ser chamado de igreja. Você não pode participar do corpo de Cristo. Tá? Por quê? Porque a fé da igreja tem que estar alicerçada em Cristo. Porque Ele é o alicerce, Ele é o cabeça. Ele é a base de todas as coisas em relação à igreja. Tá? Ele é o protetor da igreja. Ele é o fundador da igreja. Ele é o início da igreja. Ele é o fim da igreja. Ele é o meio da igreja. Ou seja, a igreja está inserida em Cristo. E Ele é o único dono da igreja. Por isso que Paulo diz que Ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para professores, outros para mestres. É Ele quem escolhe. A igreja tem que estar submetida às orientações de Cristo. Igreja que perdeu a orientação de Cristo não pode ser chamada de igreja. E em pleno século XXI, isso é importante que isso seja dito. Em pleno século XXI, em que passamos e vivemos dias difíceis, dias em que está muito difícil evangelizar, está muito difícil levar a palavra de Deus, porque as pessoas não têm mais temor a Deus, as pessoas são levadas a praticar coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Em pleno século XXI, é preciso que isso seja dito. Igreja tem que estar submetida à orientação de Cristo. Se Cristo não for o orientador da igreja, tira o nome de igreja. Porque não pode ser chamado de igreja. A igreja tem que estar alicerçada nele. Ele é o cabeça, ele é o orientador, ele é o guia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sétimo, em Efésios capítulo 3, versículos 5 e 4, juntamente com passagens paralelas, que nós vamos citar mais adiante, revela que esta igreja do mistério não existiu antes do tempo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não revelado em outras gerações, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos, santos apóstolos e profetas. A expressão como agora tem sido revelado indica claramente que a igreja do mistério não era conhecida de antemão. Por um lado, o contraste entre então, antes de Cristo, e agora revela que a igreja não se iniciou antes do período dos apóstolos. Por outro lado, outros textos de Paulo sobre o mesmo assunto não usam a palavra como, que alguns interpretaram como significando que a revelação sobre a igreja é maior no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Isso é insustentável, uma vez que, por exemplo, Paulo não usou a palavra como em Colossenses 1, 26 e 27. Mas afirmo a mesma coisa. Preste atenção, o que é que Paulo fala? O mistério esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, isso é bastante interessante. É importante fazermos uma exegese desse termo Cristo em vós. Vós quem? Quem Paulo está falando vós? Paulo está falando para a igreja de Colosso. A igreja de Colosso era composta, na sua maioria, por gentios. Claro, em todas as igrejas que Paulo enviou carta, tinha judeus e tinha gentios. Na igreja de Romano, por exemplo, você vai encontrar ali Paulo falando para dois povos. Paulo está falando uma mensagem para judeu
E Paulo também está falando mensagem para gentil. É tão tal que Paulo, em uma hora, diz que a circuncisão é boa, perfeita. Em outra hora, Paulo diz que a circuncisão não tem valor algum. Mas por que Paulo está dizendo isso? Há contradição no texto? Não, na Bíblia não há contradição. É que Paulo está falando para dois povos dentro de uma mesma comunidade. Judeus e gentil. Para o judeu, a circuncisão é sagrada. Mas para o gentil não precisa circuncidar. Para o gentil, a circuncisão não tinha valor algum. O que Paulo estava dizendo é que a circuncisão para o judeu é um pacto de sangue que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência. Já para o gentil, não, a circuncisão não tinha valor algum. É o que Paulo diz. Então Paulo está falando para Colosso, para a igreja de Colosso, que na sua maioria era composta de gentios. E Paulo está dizendo assim, Cristo em vós. Quem Paulo está falando? Os gentios. Cristo em vós, a igreja. Glória a Deus. A igreja. Cristo em vós. A igreja tem que ter Cristo no centro. Se Cristo não estiver no centro, não é igreja. Tá? É bastante interessante e importante dizer isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque surgem muitos segmentos religiosos em que esses segmentos religiosos têm apenas aparência de Cristo. É a aparência de Cristo. Prega a palavra de Cristo, anuncia Cristo, mas que na verdade não tem Cristo como líder. E infelizmente, em pleno século XXI, o Evangelho tem sofrido com essas coisas. Mas que glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ainda existe sim igreja séria, compromissada com a palavra e guiada por Cristo. Glória a Deus por isso. A igreja simplesmente não existia no Antigo Testamento. Nós já falamos aqui exaustivamente sobre isso. Eu vou adiantar um pouquinho porque o comentário que eu fiz aqui foi... Vamos lá. Os gentios não eram coerdeiros das bênçãos de Deus antes, lá no Antigo Testamento, mas estavam separados da comunidade de Israel. Isso é o que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, versículo 12. E a parede de separação que estava no meio não foi derribada, até que a cruz recebesse o suporte de Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Veja o que é que Paulo diz aqui. Isso é tremendo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Os gentios não faziam parte da nação de Deus, do povo escolhido de Deus. Por quê? Porque o gentio é tido como imundo, tido como impuro. E é aquilo que Deus mostra a Pedro do lençol descendo do céu. Pedro vê lá um monte de animal naquele lençol. E Deus diz, e o anjo diz, Pedro, mata e come. E Pedro diz, mas na minha boca não entra nada impuro, imundo. Mas o anjo diz, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Ora, se o anjo diz, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei, significa dizer que purificar aí é que Deus pegou um povo que para os judeus era considerado imundo e purificou. E lavou com o sangue de Cristo. Eu só tenho que agradecer por fazer parte desse povo. Então veja o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 16, versículo 26, 25 e 26. Paulo diz assim: Ele quem? Cristo. É poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Glória a Deus. Então, a cruz do Calvário derrubou a parede de separação. A cruz do Calvário pegou o gentio e levou o gentio para fazer parte da nação escolhida, para fazer parte das bênçãos de Deus, para fazer parte das bênçãos do Senhor.
Glória a Deus por isso. E para ser chamado de filhos por adoção. O contraste é claro. O mistério de como judeus e gentios se uniram em um corpo, em Cristo, não estava presente no Antigo Testamento, que revelou que os gentios receberiam as bênçãos do Evangelho. O Novo Testamento deu a conhecer como isto seria possível. A igreja não começou até depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e a estabeleceu sobre o fundamento dos apóstolos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Todas as vezes que eu falo esse assunto, eu sinto a presença de Deus. Quando estou comentando, porque eu sempre gosto de dizer que você que faz parte desta igreja, você que é membro da igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, você que foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo te pegou e colocou no corpo de Cristo, incluiu você no corpo de Cristo, você tem que glorificar a Deus, porque Deus é maravilhoso. Cristo predisse que a igreja seria uma instituição. Oi? Vai, amanhã vai. Cristo predisse que a instituição da sua igreja no Novo Testamento, depois que Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei no futuro a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem segmentos religiosos que dizem que a igreja foi estabelecida e fundamentada em Pedro. Cristo diz sobre esta pedra, sobre esta confissão. Quando Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, bem-aventurado Pedro, porque sobre esta confissão eu edificarei a minha igreja. Edificarei está no futuro. Edificar está no presente. Edificaram está no passado. Conjugação do verbo edificar. Isso está em Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Jesus ainda não tinha edificado a igreja quando ele estava vivo. Na verdade, como a sua morte e ressurreição são a fundação da igreja, ela não poderia ter se iniciado ainda, uma vez que ele ainda não tinha morrido. Além disto, uma vez que todos os que estão no corpo de Cristo são batizados nele pelo Espírito Santo, isso está em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 13, a consequência é que a igreja não se iniciou antes que acontecesse o batismo no Espírito lá em Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, aqui está mais do que claro do que a igreja iniciou-se lá em Pentecostes capítulo 2. Não iniciou antes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento foi apenas profecias, predições em relação ao nascimento da igreja, em relação ao gentio. Mas a igreja se fundamentou, se estabeleceu em Atos capítulo 2. Jesus chama a igreja de minha. Aí aqui, meu amigo, aqui é uma coisa séria. Aqui é uma coisa séria. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era a igreja de alguma outra pessoa a que ele estava meramente fazendo acréscimos, a que ele estava se referindo. Mas a própria igreja que ele estava edificando e da qual ele era a fundação. Ou seja, a igreja não tem dono. A igreja, homem nenhum pode dizer que é dono de igreja nenhuma. A igreja só tem um dono, que é Jesus Cristo. Agora, se você for chamado para pastor, para
qualquer outra função. Você foi chamado apenas para cuidar do rebanho de Deus, como está escrito, Paulo escrevendo a Timóteo. Cuidar do rebanho de Deus. É o que está escrito. Glória a Deus. Glória a Deus. A fundação da igreja foi concluída depois do tempo de Cristo. Isso aqui a gente já viu. Tá? Vós, gentios, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, versículo 19 e versículo 20. Da mesma maneira, Pedro confessou, dizendo: chegando-vos para ele, a pedra viva, para ele quem? Cristo, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 7, confirmando, citando o que Isaías tinha falado em relação à pedra. Isaías já tinha profetizado que Cristo seria a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que edificaria a igreja. O interessante é que Pedro aqui chama a igreja aqui de alguns adjetivos que é maravilhoso. Ele diz o seguinte: vós também como pedras vivas. A igreja tem que ser pedra viva. A igreja não pode ser pedra morta. A igreja não pode ter aparência de viva e estar morta. Como João viu lá em Apocalipse, Cristo falando para uma das igrejas da Ásia, dizendo: vocês têm aparência de que está vivo, mas vocês estão mortos. A igreja é composta por pedras vivas. Depois ele diz: sois edificados casa espiritual. A igreja é a casa espiritual de Deus. E a igreja não pode ser considerado menos do que isso. Portanto, o que a gente vê, o que nós estamos vendo aí de artifícios para atrair pessoas, artifícios meramente humanos, como fogueira santa, óleo ungido, tome banho disso, coloque água em cima da TV, pegue uma peça de pano do seu familiar, faça isso, faça aquilo, põe o nome dele não sei onde. Tudo isso é artifícios que não tem Cristo como base. Porque a igreja é a casa espiritual de Deus. A verdadeira igreja que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso na pregação do evangelho, a verdadeira igreja dirigida por Cristo não precisa desses artifícios humanos. Por quê? Porque Cristo é o cabeça, Cristo é o líder, Cristo é quem opera. Aleluia. Depois de casa espiritual, Pedro diz que nós somos sacerdócio santo. Existe sacerdote judeus. O sacerdote, o sumo sacerdote, que era aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Mas quando Cristo nos comprou com seu sangue, está escrito em Hebreus que ele abriu a porta do relacionamento com Deus e nós não precisamos entrar uma vez por ano.
Todas as vezes que você dobra o seu joelho, ou pelo menos você ora, que tem pessoas doentes que não podem dobrar o joelho, mas se você ora crendo com fé, com sinceridade, você adentra a presença de Deus. Você adentra aos céus. As portas dos céus estão abertas para as tuas orações. A Bíblia diz que o anjo pega as nossas orações, coloca aí numa taça, claro que aqui não é uma figura de linguagem, mas coloca numa taça e leva a Deus para que Deus entenda as nossas orações. Depois de sacerdócio santo, ele diz que a igreja foi estabelecida para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Existem muitos sacrifícios por aí afora que pode ser chamado de tudo, menos de igreja. Segmentos que, pelo amor de Deus, o que estão fazendo com o evangelho hoje é uma bagunça. Estão deturpando o evangelho, estão escandalizando o evangelho. E hoje não se distingue mais o que é ser crente e o que não é ser crente. Existem até igrejas por aí que se fazem festa junina, ciranda e todo tipo de dança aí que o mundo oferece, que o mundo ensina. E pastores caindo nessa bobagem, pastores caindo nessa conversa de Satanás, nessa balela, de que, não, tudo tem que ser, né? Todo mundo faz. E todo mundo é igreja. Todo mundo tem que ser chamado de igreja. Não, não. A igreja não é todo mundo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o líder. A igreja tem que ser orientada por Cristo e por sua palavra. Se a igreja não é orientada por Cristo e por sua palavra, não pode ser chamada de igreja. Então a igreja foi estabelecida para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Paulo acrescentou: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o que é Jesus Cristo. Ninguém pode querer trazer novidades. Não, vamos fazer uma coisa nova aqui. Vamos fazer uma coisa nova. Vamos colocar aqui na parede aqui, coisa nova aqui, a foto de alguém, ou gestos, ou danças mundanas. Muitas vezes é pastor. Muitas vezes são pastores que estão com saudade do mundo. São líderes que estão com saudade do mundo. Que estão com saudade de dançar as danças mundanas que ele vivia lá, dançando lá no mundo, fazendo e perturbando, pintando e bordando. Chega na igreja, vem para cá, aceita Jesus como Salvador e aqui quer fazer igual como fazia lá no mundo. A igreja é diferente, meu irmão. A igreja é diferente. A igreja tem um modelo. Glória a Deus. A igreja tem um modelo. E o modelo da igreja, quem deu foi Cristo. Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Ninguém pode mudar nada. O fundamento da igreja é Cristo. Este fundamento consiste da sua morte e ressurreição. Pois, por nossos pecados, ele foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Pouco tempo antes de falar de Cristo, como a pedra de esquina da igreja, Paulo testemunhou dizendo, olha que coisa maravilhosa, vê o que é que Paulo diz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Cristo matou a inimizade. Cristo derrubou a parede de separação.
Essa parede de separação aqui pode ser entendida de duas formas. A parede de separação entre os gentios e os judeus, juntando os dois povos em um só, como também pode ser interpretada como a parede de separação, o pecado. Que está escrito em Isaías que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então Cristo foi o único que nos libertou do pecado, que nos lavou dessa mancha terrível e nos apresentou, nos levou de volta à presença de Deus. Então ele derribou a parede de separação, ele tirou essa parede de separação chamada pecado e nos levou a termos comunhão de novo com o nosso Criador. Coisa que os nossos primeiros pais no Jardim do Éden perderam. Glória a Deus. De modo que foi pela sua morte que judeus e gentios puderam se reconciliar e unir. Assim, na igreja, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso está escrito em Gálatas 3 e o versículo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja começa de fato no dia de Pentecostes. Paulo afirma que a igreja consiste daqueles que são batizados pelo Espírito Santo em um só corpo. Presta atenção. Na igreja, existem aqueles que são batizados com Espírito Santo e existem aqueles que são batizados no Espírito Santo. Não necessariamente você precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser igreja, não. Até porque o batismo com o Espírito Santo não salva ninguém. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, em que a sua primeira evidência é o falar em outras línguas. Mas o batismo no Espírito Santo é um batismo em que, ao aceitar Jesus como Salvador, você é incluído no corpo de Cristo. E Paulo diz que a igreja consiste daqueles que são batizados pelo Espírito, não em questão de falar em línguas, mas batizada pelo Espírito em questão de ser incluídos no corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E todo corpo precisa de um cabeça. Todo corpo precisa de uma mente. Todo corpo precisa de um orientador. E esse orientador é Cristo. E todos temos bebidos de um espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E acrescenta, individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12 e o versículo 5. O que acontece naturalmente pela ação de um espírito. Isso está em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 27. João nos afirma que este batismo no Espírito não começou até o dia de Pentecostes. Isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso está em João capítulo 7, versículo 39. Pouco antes da sua ascensão, Jesus também disse que o batismo no Espírito ainda não tinha ocorrido. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. O único acontecimento ativado pelo Espírito que teve lugar alguns dias depois foi o dia de Pentecostes. O único acontecimento ativado pelo Espírito que teve lugar alguns dias depois foi o dia de Pentecostes. Isso está em Atos capítulo 2. Referências posteriores ao crescimento da igreja indicam que o Pentecostes foi a sua origem. O crescimento da igreja de Jerusalém é mencionado em Atos capítulo 5, versículo 14, quando diz: e a multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais. O único sentido em que isto se cumpriu verdadeiramente é que eles eram acrescidos ao seu corpo.
A igreja que tinha começado recentemente no dia de Pentecostes, na realidade, uma tradição textual faz referência à palavra igreja imediatamente depois, declarando que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. De qualquer forma, as primeiras referências à igreja como em existência estão no início do livro de Atos, pouco depois de Pentecostes. Então, quanto mais a igreja sofria perseguição, mais a multidão dos cristãos cresciam, mais a multidão daqueles que criam em Cristo ia crescendo para a glória de Deus. Pedro aponta o Pentecostes como o início da igreja. Pedro declarou: quando comecei a falar, caiu sobre eles, Cornélio e os gentios, da casa lá de Cesareia, na casa de Cornélio, o Espírito Santo, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, judeus de Jerusalém, ao princípio. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 15. Lucas afirma que eles falaram em línguas, capítulo 10, versículo 46, exatamente como fizeram os apóstolos no Pentecoste, uma vez que aquele acontecimento foi o batismo de Cristo. Isto é uma confirmação adicional de que o dia de Pentecostes foi o começo da igreja. Os dons para operar a igreja não foram dados antes de Pentecostes. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11 e 2, os dons que Cristo deu para a operação da igreja, incluía apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Uma vez que o corpo não pode existir sem os dons pelos quais ele se sustenta, a consequência é que a igreja não poderia existir até depois que estes dons tivessem sido dados. Segundo o versículo 8, estes dons não foram dados até depois da ascensão de Cristo, o que posicionaria o início da igreja somente depois do Pentecostes, quando veio o Espírito que dá dons. Em 1 Coríntios 12, 4, Paulo fala sobre os dons do Espírito na igreja de Corinto. Esses dons não foram dados até que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso Paulo fala, está lá em Atos capítulo 1, versículo 5, 10 e 11. Bom, vou parar por aqui, mas vamos dar continuidade ao próximo vídeo, falando ainda sobre a origem da igreja, porque o assunto é muito extenso. Eu peço perdão aí pelos erros de português que eu cometi aqui nos meus comentários, mas apenas para deixar claro, a igreja iniciou-se de fato no dia de Pentecostes. O Antigo Testamento apenas os servos de Deus apenas profetizaram em relação ao surgimento da igreja, em relação à salvação dos gentios, tá? Igreja iniciou-se no dia de Pentecostes e falamos também sobre como a igreja tem que ser corpo de Cristo. Igreja que não tem Cristo como líder não pode ser chamada de igreja. Igreja que vem com modismo, modernidade, em que tira Cristo do centro, não pode ser chamada de igreja, tá? A igreja tem que ter Cristo como centro de todas as coisas, como a pedra de esquina, como a pedra, o alicerce, porque a igreja foi fundamentada em Cristo. Quando Pedro disse: tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: sobre esta afirmação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.